estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Olhe que alegria de começar. Nós estamos iniciando o novo ano litúrgico e nós vamos falar agora de muitas novidades, recordando só porque nós já somos bem compreendidos dessas leituras, afinal de contas, cada um vem acompanhando o tempo todo as formações, as celebrações, a participação na vida da igreja. Então, lembrando nós que o domingo passado, dia 26 de novembro, foi o último domingo do ano litúrgico que se iniciou no final do ano de 2022 e concluiu. E aquela conclusão foi uma conclusão assim com 3 domingos anteriores, chamando a atenção da palavra vigiar. Sejam vigilantes, sejamos vigilantes. Sejam naquele contexto daquele tempo e sejamos no contexto atual. E nós nós refletimos sobre o evangelista Mateus. Era a comunidade de Mateus, sofria conflitos, né? Estava em situação bem difícil de crise com o Império Romano. Mas nós vamos iniciar o novo ano litúrgico e também com uma nova comunidade escrita aqui agora pelo evangelista Marcos. E Marcos foi quem primeiro escreveu o evangelho. E é o único que diz assim, o meu evangelho, que quer dizer boa nova, anúncio. Mas na ordem bíblica, Mateus é primeiro. Mas ele foi quem primeiro, foi pelos anos de 65 depois de Cristo. Então, nós vamos lembrar hoje, nós temos uma palavra-chave chamada, uma palavra advento, tempo de espera. Vem, Senhor Jesus. É tempo de visita, é tempo de vinda, é tempo de chegada. A chegada de quem? A visita de Deus no mundo. E é nesse Natal que nós temos essa celebração dessa presença e dessa vinda. E nós, no Advento, nós vamos dizer que é uma expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo no fim dos tempos. Então, nós vamos ter o primeiro e segunda semanas, porque são 4 semanas de Advento para que aconteça o Natal. É um período chamado de espera, mas é um período também de penitência, tem essa cor aqui bem forte, né, que é o roxo aqui, mas é também um tempo de esperança, porque nós estamos no aguardo. E não vamos esquecer, esse período, ele é assim, celebrar quer dizer fazer memória para não esquecer os fatos, além de ficarem na memória, mas ficarem também dentro de cada um de nós, revivendo e fluindo em nós coisas boas dentro das comunidades. Então, nós somos celebrados em 2 dimensões, esse período. É uma dimensão chamada de revelação cristã. Vai mostrar a vida de Jesus Cristo em nós. Como é que vive essa vida? Por nós e em nós. E a nossa vida em Jesus também, com Ele e por Ele. E a primeira dimensão, ela traz 2 ciclos principais. É o ciclo do Advento, é o ciclo do Natal, que tem uma pré-celebração com os 4 domingos do Advento. E nós temos também o ciclo da Páscoa, que é celebrado com um período penitencial, também chamado, não de Advento, mas que vai ter penitência, chamado de Quaresma. Mas isso é mais lá à frente. Então, iniciando agora nesse primeiro domingo do Advento, porque são 4, nós vamos ter também o segundo ciclo, que é chamado um segundo tempo. É o tempo do Advento, que tem uma parte entre
após o batismo de Jesus e a quaresma, para chegar à quaresma tem um tempo comum. Aí depois vai ter depois da Páscoa, depois da Ascensão, Trindade, corpo de Deus. Aí nós vamos chegar novamente ao tempo comum até chegar à festa de Cristo Rei. Então, entendido essa parte aí, né? Mas hoje nós vamos ter as leituras. Nós sabemos que o terceiro e o quarto domingo nós já estamos preparando para o Natal. Embora a nossa sociedade, o mundo em geral, comemore o Natal é muito antes, não é assim? A questão do comércio, o arquétipo, quer dizer, virou assim, para dentro da sociedade é assim, já está tudo enfeitado, mas a gente teria que preparar antes. Então, nós temos assim, na celebração dominical, nós vamos lembrando também que nós temos a primeira leitura, essa primeira leitura aqui é do profeta Isaías, é demais, o Advento traz assim, em abundância as leituras do profeta Isaías. E aqui é no capítulo 63, aí versículo 16 a 17, 19b, o 64 lá, versículo de 2b a 7. Então, esse primeiro momento é um trecho muito bonito na Bíblia, as frases, né? Que vai falar exatamente de Deus que é invocado como Pai e como Redentor. Pai, o Pai da família, né? Como Pai familiar. E Redentor responsável pelo resgate. E nós vamos, assim, tentar mostrar, assim, nessa primeira leitura, que o primeiro que a gente vê, analisa mesmo, é o Evangelho. Daí é que ele vai fazer um paralelo com essa primeira leitura e a gente complementa aqui com a segunda. Mas essa primeira leitura ele vai mostrar de que Deus é um oleiro e um oleiro que movimenta, que modela o barro. E esse barro somos nós, né? O povo de Deus. Aí vem a segunda leitura, que é extraída do 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 9. É a primeira vez que Paulo vai falar em carismas, que são os dons gratuitos, né, dados de determinadas pessoas têm. Mas o Santo Evangelho, aí esse nós vamos ler e vamos lembrando aqueles 3 últimos evangelhos do ano litúrgico anterior e vamos assim ver o que nos orienta, porque aqui ele diz que faz parte desse evangelho Marcos 13, de 33 a 37. Engraçado que o Evangelho de Marcos aqui, para iniciar o novo ano litúrgico, ele não pegou do capítulo 1, ele está pegando lá do 13, que é aquele discurso escatológico, discurso de final, que nós já vimos no Mateus anterior, com a parábola dos servos infiéis. Nós vimos a palavra dos talentos, lembram? E das 10 virgens, as 10 virgens antes dos talentos. E aqui também vai dar essa iniciação nesse sentido. O Marcos só são 16, né, capítulos, e ele aqui vai começando do capítulo 13. E a leitura está aqui para nós, assim, dizendo assim. Fiquem atentos e vigiem, porque vocês não sabem quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade para seus servos, distribuiu a cada um sua responsabilidade e ordenou ao porteiro que vigiasse. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem quando o Senhor da casa vai voltar. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã. Que ele, vindo de repente, não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: estejam vigilantes. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, um evangelho bem pequeno, mas dado
As leituras que nós tivemos naqueles evangelhos últimos de Mateus, repetindo aqui, a gente vai tentar contextualizar aqui um pouco o porquê que esse domingo que a igreja inicia o advento, porque o termo advento vem de latim, nós já dissemos adventus, que quer dizer vinda, espera, visita, mas aí vai lembrar um pouco as religiões pagãs, a história do tempo do Império Romano, né, com as visitas, a visita das divindades, né, que tinha os imperadores também faziam visitas às cidades, então tudo aquilo foi considerado como visita. Mas aí vem mesmo a visita de Deus a partir por volta do século IV, que o cristianismo absorveu a palavra visita de Deus ao mundo, que aí é dado nessa vinda, né, do Natal. E nesse início de ano litúrgico, que é o Evangelho de Marcos, o objetivo desse Evangelho é saber quem é Jesus. Porque lembram que dizia assim, ele é o Messias, ele é João, outros diziam é João Batista, outros diziam é Elias, é um profeta. Então, quer dizer, havia uma dúvida. Então, o objetivo do narrador aqui de Marcos era observar isso, mostrar quem é Jesus mesmo, né, que é o Salvador, é o Messias mesmo. E tem hora que parece contraditório, mas não é. E esse trecho aqui também, antes de iniciar esse evangelho, a gente vai observar que tem um trecho bem pequenininho, o 32 diz assim, ninguém sabe nada a respeito daquele dia e hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ó, está vendo a história do vigiai? Por que essa pretensão de ficar acordado, de vigiar? Sobretudo uma exortação esse evangelho. E vai ser assim aquele final do discurso. Mas nós vamos observar que aqui, parecido com aquela parábola dos talentos, né? Que um homem fez uma viagem e aqui ele vai indo assim, mais ou menos no mesmo direcionamento, mas ele muda as palavras, porque aqui ele não diz um senhor, um agricultor, não fala em vinha, porque vinha era restrito a Israel, aqui é chamado de casa, o dono da casa, quer dizer, a casa é a universalidade, a nível geral. Então vamos prestar atenção a essa diferença. Aí o dono da casa aqui, que é para voltar, é o Pai que nos criou. O porteiro é um dado aqui interessantíssimo. Quem é o porteiro? O porteiro hoje representa as lideranças nas comunidades. Ele orientou ao porteiro que ele dissesse, que ele fizesse a coisa certa. Não diz assim aqui, quando passa a ordem ao porteiro, diz assim, para saber, prestar atenção naquelas regras que ele tinha dado, porque ia acontecer, não é que ele diz assim, fiquem atentos e vigiem, porque vocês não sabem quando será tal. Aí partiu de viagem, deu a autoridade para seus servos, ele deixou os servos, mas além do servo, que deu uma responsabilidade para cada um, ele deixou aquele porteiro para que vigiassem. Não era qual era a hora certa, sabia se era tarde, se era ao meio-dia, mas sabia que ele ia chegar. Então, ele vai mostrar aqui nesse texto que nós precisamos estarmos preparados. Preparados como? Acordados. Cuidado para que ele chegue e vocês não estejam dormindo. É uma linguagem bonita, embora ela tenha a literatura assim,
tendenciosa, não mais para a linguagem apocalíptica, que quer falar de fim dos tempos, da segunda vinda. Mas nós já aprendemos e vimos aqui no domingo anterior que Jesus, na verdade, nunca se afastou de nós. Ele ficou lá representado através de quem? Dos pobres, dos menos favorecidos, né? Dos maltratados, dos pequeninos. E aqui também ele continua. Ele pediu que o porteiro ficasse vigiando, não foi? E é só um versículo e Marcos faz essa riqueza todinha desse evangelho, do tipo que ele é. Mas também Mateus e Lucas, tudo tem essa referência, só que de uma forma mais ampla, né? Eles cresceram mais. E aqui nós vamos ver essa sinal da casa, da universalidade da casa. Nós vamos lembrar hoje o tempo moderno, hoje que nós estamos, de sinodalidade. Nós vemos o Papa o tempo todo, cuide da casa comum. A casa comum é a nossa casa, mas não é aquela casa onde a gente mora, que dorme, que tem a cozinha, que tem a sala, que tem tudo, não. É a casa, prestar atenção na sua vida cristã. É a relação de Deus conosco, mas é a nossa também com Ele e por Ele. Porque na casa, enquanto família, nós sabemos o quê? Que os membros têm responsabilidade sobre a educação, sobre o afeto, sobre a construção de valores, não é? Dentro de uma casa. Também pela responsabilidade mantenedora do alimento, né? De sustentar, da proteção, da inclusão. Não é assim, irmãos e irmãs, dentro da nossa casa? Então, a gente também tem que sentir-nos, cada um de nós, porteiros. Mas é o porteiro só de quê? É o porteiro que protege a casa comum, mas aí no sentido desse valor. Casa, comunidade, é um embrião do reino de Deus. Não vamos esquecer isso, não. Então, tudo em virtude dessa casa, Jesus insiste que seus discípulos e suas discípulas estejam todos os tempos intensamente atrelados, integrados, articulados, unidos em elo, chamado de fraternidade, irmãos, irmanados, que a humanidade seja uma grande família, sem exclusões de nenhum tipo. A gente não faz lembrar disso, não é? Às vezes a gente esquece com tanta coisa que estão vindo. E aí vai mostrar quando diz assim: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, se à tarde. Quer dizer, o Senhor, o dono da casa, que é para voltar, que é o Pai, prestar bem atenção. Aos servos, ele diz, compete o quê? Vigiar. A atitude é tão simples, é só vigiar. Aqui o padre Antônio Dallas, ele fez um texto tão bom aqui de vigiar, que diz assim: vigiar significa uma caminhada rumo ao encontro final com Cristo, Salvador e Juiz. Vigiar é a atitude de quem se sente responsável pela casa de Deus, para proteger a comunidade de invasões estranhas, do mal, né? Vigiar significa viver sempre empenhado e comprometido na construção de um mundo de vida, de amor e de paz. Vigiar significa cumprir a missão recebida. Qual é a missão recebida? Dar testemunho de Jesus e do seu evangelho, quer dizer, da escuta da palavra e das ações em obras. Vigiar significa viver sempre na expectativa, sempre à espera da revelação plena do senhorio de Jesus, não é do poderio de Jesus, é o senhorio no sentido de servir. E por isso que nós somos convidados a não dormir. E que nesse Natal nós tenhamos essa preparação da espera. A cada domingo, agora nós vamos ver a leitura. Essa foi vigiar, como foi esse tipo de ficar atento
É um vigia segurança, fardado, trajado, um senhor malhado ali na porta, assim, que tenha forças. Se vier, ele sabe retirar o mal ali, não. É no sentido da escuta da palavra. Ficar atento à prática, ao exercício do bom relacionamento, das relações mútuas, compreensivas, bem articuladas, com justiça, com prudência, com paciência, com alegria, com empatia, com afeto, com o toque. É nesse sentido, compreender, humildade, observar também a dor do outro. Nós temos uma dor, mas o outro também tem. Nós temos alegria, o outro também tem. E que nós possamos ser, assim, essa porta aberta também para os outros, para na hora da vinda do Senhor. E dizer sempre, vem, Senhor Jesus. Não está podendo rezar durante o dia, diga, vem, Senhor Jesus. Agora mesmo a nossa diocese preocupou-se com a formação, né? E aí as irmãs pias, discípulas, né, vieram ainda, está a irmã Veronice e a irmã Soene, né? Elas estão agora, desde anteontem, no Alto Parnaíba. E já vão passando para outra diocese no Maranhão, mas elas estão com um mês na diocese de Balsas, né? Preparando, orientando sobre a celebração da liturgia, como é que faz a celebração da palavra, sobre o advento, formação sobre o Natal, sobre leitura orante e sabe sobre o que mais? O novo missal, porque a partir de amanhã, domingo, as respostas, já é a 3ª edição do missal, que naquele tempo era em latim, ó, e agora está em português, e com as frases assim, quer dizer, mudou o sentido? Não, mas a forma da resposta. Então, a equipe estudou para isso, a equipe preparou-se, e nós precisamos acompanhar. Está bem? Então, são muitas celebrações e nós vamos poder participar. Esse é só o 1º domingo, nós teremos o 2º. O 3º domingo é aquele domingo da alegria, tal qual o 4º domingo da quaresma, com aquela... Lembrar que uma coisa que foi discutida agora, assim, falado no tempo do advento, esse período de espera, de preparação, de vigiar, é falada e em muitos lugares assume-se aquele compromisso da coroa do advento. Então, lembrar que a coroa do advento são os 4 domingos, cada domingo uma vela. Já foi discutida assim essa história, a primeira vela é a cor tal, é cor tal. Nós aprendemos que o importante não é a cor da vela, o importante é a chama que a vela demonstra para nós, que é uma significação da luz. É a luz que vem, é a luz de Deus. Não disse aqui que quando vai ser o advento, a visita de Deus no mundo, quando? No Natal, que é a luz do mundo. Eis a luz do mundo. Então vai chegando, nasceu para nós, nasceu-nos hoje um menino. Cantai, cantai ao Senhor, um cântico novo, um louvor, é na hora do Natal. Então, nós precisamos prestar atenção. E essa coroa do advento pode ser vela só branca, só vermelha, só verde, pode ser as 4 cores, mas é de uma forma crescente. As igrejas, muitas delas já prepararam, assim, com uma ferramenta, assim, fez um modelo, né, artístico daquela coroa do advento de uma forma crescente, né? Tem uma assim, vai assim, aumentando, porque cada dia vai crescendo essa luz até chegar a hora mesmo do vem Senhor Jesus, da chegada de Deus no meio de nós. Então, essa última vez aí, que era no dia do Cristo Rei, a gente celebrando, mostrou que nunca saiu de perto de nós, está representado, e agora vem Senhor Jesus, nós vamos celebrar. Porque o Natal é o tempo todo, nós já sabemos que Jesus nasceu no meio de nós. Então, irmãs e irmãs, tenhamos essa compreensão, e a gente precisa, quando diz vigiar, e também é um período assim mais de conversão. Encontro comigo, encontro conosco, e vamos preparando-nos. Outra simbologia e prática grande que todas as
as dioceses preparam através da CNBB e o Nordeste 5, por exemplo, o Maranhão, preparou a novena de Natal também. E aqui na casa, na secretaria da paróquia, já tem os livrinhos prontos para vender, pode ser 9 dias, mas pode ir preparando, né? Assim como podem participar, porque é um grupo assim mais próximo, né? De vizinhanças, e ver como é a possibilidade de ir. Mas a novena do Natal, ela é riquíssima. O material dela é todo material cheio de significações e práticas do amor para que chegue a paz e que essa paz reine no meio de nós. Amém? Amém. Que Deus abençoe-nos nesse primeiro domingo do Advento e já dando continuidade. Todo esse mês de dezembro já é o último do ano comercial. O ano comercial começa 1º de janeiro, termina 31 de dezembro, mas o ano litúrgico da celebração, da memória do fato, da história da salvação, começa 4 domingos antes do Natal. Encerra a festa de Cristo Rei e começa o Advento. Próximo programa nós vamos trazer assim um desenho para a gente olhar mais isso. Sim? Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.